2480. O botão do pânico já está sendo instituído nas escolas. O cercamento eletrônico está fazendo um estudo junto com o CONCEPRA e com a Secretaria de Educação para ser colocado em todas as escolas. Também isso me foi repassado tudo hoje que eu questionei para vir até aqui. Muito obrigado, uma boa noite, desculpa a falta. Muito obrigado, Tenente, trazendo essa visão aí da P, deste tema. Convido agora o próximo inscrito, o pastor Gerson. O senhor tem também 5 minutos. Boa noite, vereador Silvano. Em nome do senhor, cumprimento os demais da mesa e todas as autoridades aqui presentes. Meu nome é Gerson Prates, sou teólogo e mestre em educação e gostaria de falar especialmente em nome da UBRA e do nosso Conselho Municipal de Educação, que temos aqui o Belimar, a Bárbara e a professora Almonito também aqui presente, junto aqui como colegas do Conselho. Tá? Conta-se que houve um acidente, 2 pescadores viram que era um grito depois de uma ponte, num riacho que estavam pescando, e viram crianças descendo no rio abaixo, começaram a salvar os 2. De repente, cada vez mais gritos de longe, e um saiu correndo, e o que ficou disse: por que você não fica aqui me ajudando? Olha, se tem 1 ou 2 crianças aqui, imagina quantos estão vindo lá de cima. Eu queria, ouvindo o Dr. Vinícius e os demais, e preocupado também com toda a formação que a gente tem, foi falado na saúde mental das crianças e a questão que muito vem de família. Não há dúvidas que a gente está ouvindo esse discurso fortemente e vamos ter que trabalhar isso. O que eu gostaria de levantar aqui, como sendo uma audiência pública, é a saúde mental dos nossos profissionais de educação. Nós estamos querendo cuidados, sabe, do que está acontecendo na excepcionalidade, mas tem causa isso aí. Isso já é de tempo. E aí uma das coisas importantes da Casa do Povo Legislativo é nós pensarmos como estão os concursos públicos, como é que está a qualificação dos nossos professores. Nós estamos conseguindo suprir a necessidade de quantidade de profissionais. Esse concurso que está sendo previsto já não deveria ter acontecido. O que foi que aconteceu para que a gente vai ter que dar uma força para que isso não fuja mais ainda? Porque é o seguinte: professor doente lá, coloca, dá atestado, o outro vai cobrir, libera a turma, e assim a gente vai indo nas escolas públicas especialmente. Na particular nós temos um cuidado especial, há uma gestão diferente, e a gente deveria de levar muito a sério isso, a educação. Então, se é de fato que nós queremos uma sociedade aonde prepara as pessoas para que tenham um caráter mesmo e para que a gente fique tranquilo e nem precise da polícia, né? Tanto assim, mas só nessa excepcionalidade, cabe a gente pensar que a gente investir na educação. E investir na educação é investir fortemente na qualificação e nas condições de estrutura e recursos que nós temos em nossas escolas públicas. Porque nós vemos nas mídias, né, falando das más condições das nossas escolas. E aí nós ficamos naquela briga, sabe? Porque o dinheiro tem que dar para todo mundo e deixando as outras coisas de fora. Agora, qual é o real investimento que a gente dá na educação? Esse problema não é novo. A Bíblia Sagrada, o rei Salomão já escreveu e está registrado em Provérbios 3,14. A sua educação é sua vida, guarde-a bem. Aqui muitos de vocês e eu fomos formados pela UBRA.
nós fizemos um juramento, e nesse juramento ele é fortemente ético, comprometido com a sociedade, e nós não podemos esquecer da educação. Nossa instituição está ligada a um cara que foi ferrenho defensor e brigou muito pela educação. Quando ele defendeu num documento que a Alemanha criasse mais escolas públicas e investisse, ele, do jeito alemão, turrão, sabe, na época do século XVI, o negócio era grotesco, até nas palavras, era cultural. Ele escreveu assim: o único problema é a falta de vontade e seriedade para educar a juventude. Gente, 500 anos, esse problema está aí, vai permanecer ainda mais, né? E ajudar a socorrer o mundo com pessoas qualificadas. O diabo prefere grandes bobalhões e gente inútil, para que as pessoas não vão bem na terra. Somos nós que vamos definir a nossa geração. Em que nós vamos investir bem? Eu convido para que a gente invista fortemente na educação e principalmente na qualificação e na saúde mental dos nossos profissionais de educação lá. Porque se nós fizermos uma varredura ali nas escolas públicas e colocar no papel e mostrar claramente, nós vamos nos apavorar. O quanto de profissionais estão doentes, desvios de cargo, tendo que cobrir e com baita problemão. Obrigado por me ouvirem, e a UBRA também está junto aí nessa luta pela educação. É o princípio de tudo. Agora vou convidar o próximo inscrito, também o vereador Jim, como vereador e como também representante do CONCEP. Eu tenho 5 vereadores. Saudando o Silvano, todos os demais membros da mesa, já elogiando o trabalho e a ideia efetuada pela Comissão de Educação da Casa dos Vereadores, o vereador Moisés, o vereador Silvano, o vereador Claudinho, saudando o nosso promotor, saúde das autoridades do Poder Judiciário, ao Marcos, ao nosso amigo Vinícius, da Segurança Pública, ao Fausto, ao nosso presidente do Concepro, sinto-se todos saudados. A gente escuta muito, né? Então, algumas pautas que dá vontade de interromper e fazer um contraponto com o vereador Carla também, que se faz presente. Eu acho que já foi colocado muito claro que falta alguma coisa nessa pauta, que é a responsabilidade, sim, da educação que vem de casa. Hoje em dia está todo mundo falando em filho, hoje eu falo com meus netos. Eu tenho 3 netos e a preocupação com eles é gigantesca, porque meus filhos já estão adultos. E só que tem algumas situações que a gente vem vivenciando. Eu sou eu sou um homem que estudou em escola pública e a gente tinha regras. E hoje em dia a gente vê que as pessoas têm muito mais direitos do que deveres, né? De maneira alguma a gente poderia desacatar um professor em sala de aula. De maneira alguma a gente poderia xingar, mandar um pai para aquele local. E a impressão que a gente tem é que estamos agora com toda uma preocupação de transformar essas escolas em mini presídios, e eu acho que o problema não é esse. Nós estamos tentando enxugar um gelo, assim, colocando cerca elétrica, colocando botão de pânico. A pessoa, quando for disparar o botão de pânico, já aconteceu alguma coisa de errado lá dentro, né? Colocar porta giratória, inclusive elogiar o Concerto, que conseguiu, com os seus diretores. O Concerto faz um trabalho que muitas pessoas não sabem, junto com a Segurança Pública, junto com o Poder Judiciário, junto com o Ministério Público. Nós conseguimos agora 32 câmaras que vão ficar na frente de todas as escolas estaduais e municipais. O monitoramento vai ser feito na Polícia Civil. Esse é um trabalho que o Concerto já fez, vai ser doado para a comunidade, através de empresários locais, né? Mas eu entendo que isso é o final de um processo. Eu não me lembro na época que eu estudava, nos anos 70, 80, 90, que a gente escutava falar que tinha alguém entrado numa sala e dado tiro, ou esfaqueado.
Eu já voltei para casa, eu já apanhei muito quando era moleque, estudava em grupo, lá no Rio de Janeiro chamava de grupinho, né, Marco? Um grupo escolar, grupo escolar. Mas a gente entende que sim, tem uma modificação de comportamento, né? Buscando encaminhamentos, que eu acho que a audiência pública tem que ter sim encaminhamentos, algumas sugestões que a gente coloca, porque é uma pauta que entendo que ela vai ter que ter ações imediatas, ações a médio prazo e ações a longo prazo. De imediato, a gente está procurando voltar a ter uma sensação de segurança dentro das escolas. Nós sabemos que a Brigada Militar não tem efetivo para colocar um brigadiano em cada escola, são 32 escolas, fora as escolinhas particulares, de creches, não tem, nós sabemos que não tem. Eles, inclusive, estão cobrando e botando particular, e cobrando dos pais, todo mundo quer colocar, porque sente que foi sua parte. Vou pagar R$100 a mais, eu vou ter uma escola e resolver o problema. Não resolve o problema. Resolve saber se você conversou com o seu filho no final do dia, se você sabe com quem que ele está conversando no WhatsApp, se você sabe quais são as redes sociais que ele está acessando, se você sabe, como já foi falado, o que ele está levando para dentro da escola de aula numa mochila, com quem que ele conversa, onde é que ele está dormindo, quais são as pessoas que ele está brincando, se relacionando. A nossa geração é completamente diferente da que passou. Nós não tínhamos internet, nós não tínhamos telefone celular. Eu me lembro que para tentar marcar encontro com uma menina, a gente tinha que ir com ficha no orelhão e todo mundo namorava. Eu me lembro que ia na igreja e ficava perto daquele simbolismo que tem de saudar as pessoas, que ficava próximo da menina que você queria namorar para segurar a mão dela naquele momento. Hoje em dia não. A banalização está muito grande. Nós temos inclusive aplicativos de sexo, que é só para fazer sexo, aquilo Tinder. Então, gente, são itens que estão, queira ou não queira, cobrando a conta. Se você não dá educação para o seu filho, se você não está junto do seu filho, você espera que quem dê limite para o seu filho? A rua? Então, é realmente um trabalho árduo que tem que ser feito. Fica a sugestão de a gente começar a fazer um trabalho através da imprensa, através de outdoor, uma campanha que poderia ser feita, Alexandre, secretário, de colocar, você já abraçou o seu filho hoje, você já olhou a mochila do seu filho hoje, uma coisa bem realmente, sabe, para a pessoa começar a se fazer pensar, que é o que está acontecendo. Foi falado aqui em relação à educação, desde a Lei de Responsabilidade Fiscal em 2001, 25% do orçamento dos municípios já são obrigatoriamente utilizados para educação. O nosso município passa até dos 25%. Tem algumas dificuldades, temos, mas inclusive se todas as empresas que devem impostos pagassem seus impostos devidos, talvez a gente tivesse um pouco mais de tranquilidade de fomentar todos os direitos que nós entendemos que os professores devem ter sim. Nós temos um plano de carreira do magistério, tá, que não é dos piores, muito pelo contrário. Só que, novamente, a gente coloca, cobertura curta, 25% na educação, 15% na saúde. A folha está em 54%, o limite é 52%. Então, realmente não é fácil a gente fazer essa contagem. Mas falo novamente, inclusive essa modificação que tem, passa pelos religiosos, que mudaram, inclusive, os seus discursos na igreja nos seus tempos. Onde, muitas das vezes, quando a gente ia ali, nós saímos ali com a mente tranquila. Hoje em dia, a impressão que dá que tudo pode. Se preocupa muito mais em manter o seu status do Instagram do que muitas das vezes. Finalizando, eu tenho mais 5 minutos como vereador, eu falei 5 pelo conceito. Muitas das vezes, hoje em dia, a gente se preocupa muito mais em manter em tentar ser jovem e tal, e manter seu post no Instagram, do que realmente estar conversando com ele sobre a própria Bíblia. Então, assim, gente, é um tema complexo, é um tema que nós temos que, sim, buscar a responsabilidade de cada um. Eu acredito que temos que fazer realmente trabalhos de conscientização com os pais, através de outdoor, através de jornais, de buscar realmente tocar que, se você está tentando que o Estado eduque o seu filho, quer dizer que tem alguma coisa errada. Quem tem que dar valores morais, quem tem que dar valores éticos, quem tem que dar valores cristãos para os seus filhos é o pai e a mãe. Tá? A gente sabe que às vezes é difícil, nós temos um desigualdade social muito grande, mas não necessariamente você precisa ter dinheiro para você ser um bom pai e uma boa mãe. Então, volto a falar que essa discussão fica muitas das vezes no quem paga a conta, e às vezes está se faltando realmente
para você sentar no final do dia. A gente sabe que é difícil, o pai trabalha, a mãe trabalha, mas no final do dia sentar com seu filho, como é que foi o seu dia hoje? Daí, cadê seus temas? Gente, não se reprova mais nas escolas. Já parou para analisar que hoje em dia não se reprova mais? Você pode passar todo o primeiro, antigamente era até a 8ª série, você pode passar e chegar até fazer um vestibular, que muitas vezes não tem nem prova mais. É um fingimento só. Como que a pessoa pode ir para frente se ela não sabe uma tabuada? Como que a pessoa pode ir para frente se ela não sabe fazer uma conjugação verbal? Então, gente, está errado. Tem que parar e dar uma ajeitada. Ficou muito tempo só buscando conselhos e direitos. Todo mundo tem direito. Tu não pode dar bronca numa criança na sala de aula. Quantos são os vídeos, nós temos professoras aqui, inclusive já foi minha aluna, quantos vídeos a gente tem de alunos desrespeitando, agredindo, xingando professores? Como é que a pessoa não vai ter daí realmente problemas de depressão? Se ela volta para casa todo dia assim, meu Deus do céu, eu não aguento mais aquela turma. Nós temos ali meliantes ali dentro, não são mais crianças. E eles têm sim pai e têm mãe. Mas talvez eles não sabem o significado dessas palavras. Então seria isso de maneira rápida. Fica aqui então presente já essa sugestão que a gente pode fazer uma campanha conscientizadora, de conscientização através da imprensa, que eu sei que vai ser parceira, duvido que eles vão querer cobrar por isso, do rádio, do jornal, né, das próprias escolas, quem sabe voltar às escolas técnicas, doutor Vinícius. O senhor lembra que o senhor falou há pouco tempo da geração de emprego e renda? Nós saímos antigamente a gente saía do 2º grau com uma formação técnica. Você saía com uma formação técnica de eletromecânica, você saía em técnico de contabilidade, você saía, concluindo, você saía ali em relação até para fazer exames laboratoriais. Hoje em dia ele se forma no 2º grau, ele faz o quê? Agora eu me formei com o 2º grau, seu mano. Gente, e não tem uma qualificação para o mercado de trabalho. Sinto falta das escolas técnicas profissionalizantes, sim, muito. Então, acho que um processo como um todo deve ser discutido e cobrar sim dos deputados federais, que são quem faz a legislação que nós vivenciamos hoje, com todos e muitos direitos e pouquíssimos deveres. Muito obrigado. Chamo a próxima inscrita aqui, a senhora Bárbara, da EMEI Gentiluz. Você tem 5 minutos. Boa noite. Então, sou a Bárbara, servidora pública, professora municipal, conselheira de educação e estou diretora de um EMEI e o mais importante de tudo, eu sou mãe na rede municipal de ensino. Então, logo que aconteceram ali os fatos em Blumenau, a gente teve ações e um diálogo muito rápido por parte da Secretaria de Educação. O secretário Alexandre nos convidou a pensar nos nossos microterritórios de atuação, no sentido de que a realidade, por exemplo, da escola Almirante Tamandaré é diferente em questão de território da escola Alcino, que fica no centro. Então, existem especificidades de acordo com cada escola. E muitas vezes essas especificidades, elas só são entendidas por quem faz parte daquela comunidade, por quem transita naquele território. Então, esse olhar para dentro, esse olhar para a sua comunidade foi assim, um ponto muito importante de diálogo e atuação. Nós vivenciamos um período muito difícil, não apenas com as famílias, mas também com os professores. O pânico ele estava instaurado em todas as escolas, né? E nós, como frente também, como diretores, a gente também não poderia colocar a mão na cabeça e sair correndo, mas parar, pensar, analisar quais as medidas que a gente podia tomar naquele momento enquanto escola e quais as medidas que a gente deveria estabelecer enquanto rede. Então, sim, corroboro também a fala de que o botão do pânico ele não é a solução, mas ele é sim uma estratégia eficaz de comunicação. Por quê?
Porque a partir do momento que a gente precisou pensar no nosso território, a gente precisou